desejo, tudo que eu quero é te conhecer mais. João capítulo 7, verso 37 a verso 39. Abra aí comigo, João capítulo 7. Uau. Verso 37 a 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém diga rios. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E nós temos visto nessa série que quando nós nascemos de novo em Cristo, nós temos uma fonte. Há uma fonte no meu espírito e no teu espírito, do qual esse rio flui, do qual a presença de Deus flui. Isso começa em Cristo Jesus. Diga: em Cristo. Tudo começa em Cristo Jesus, tudo começa na pessoa dele. E essa fonte está nele, ele é a nossa fonte, ele é a nossa origem, ele é o nosso início. Tudo vem dele. Já vimos que a sensibilidade, que é através da comunhão com o Espírito Santo, libera esse rio na nossa vida. E nós temos falado até esse ponto sobre a importância da sensibilidade, a importância de nós não fazermos as coisas de maneira automática. Sim, a Bíblia nos chama a nós exercitarmos repetição. Eu estava me lembrando hoje que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era uma repetição. 7 vezes ao dia eu te louvo, disse Davi. Era uma repetição. Só que a repetição com o Espírito Santo, ela gera vida, ela gera prática de vida. A repetição, quando sem o Espírito Santo, ela gera religiosidade, e ela mata, e ela cerceia, e ela limita. A Bíblia fala: toma cuidado com a vã repetição. Ele não diz toma cuidado com a repetição, ele diz toma cuidado com a vã repetição. Nós vimos que a incessante comunicação com Deus, nós falamos de oração, faz o rio continuar fluindo de maneira pura. E nós vimos quando nós nos deleitamos em Deus, sabe esse ambiente maravilhoso que está aqui hoje, aquele prazer de Deus. Quando nós nos deleitamos em Deus, criamos um ambiente propício para que os rios de Deus fluam livremente. E é isso que está acontecendo aqui hoje. O rio de Deus está fluindo livremente. O que é esse rio de Deus, gente? É a ação do Espírito Santo. Ele vem para trazer vida ao nosso culto. Nosso culto sem o Espírito Santo não é nada. Você tenta apresentar um culto para Ele, né, pastor Wesley? Você tenta apresentar um culto para Ele sem Ele, não é nada. O tabernáculo de Moisés, por anos, passou por um tempo sem a presença de Deus. E eles oficializaram o que Deus havia mandado, mas não tinha vida. Até que Davi decide buscar a arca do Senhor novamente e trazer a arca do Senhor, para que haja vida no meio do povo, e essa vida esteja disponível para todas as pessoas que entrarem em contato com a gente. Quando a gente fala sobre o rio, eu quero que você preste atenção nisso. Um pouco de geografia para você. Um pouquinho de estudo declara que os rios são cursos naturais. Diga natural. São cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração de um relevo. De acordo com a configuração de um relevo.
E veja, os rios do Espírito sempre seguem a direção do Espírito Santo. Presta atenção, o rio do Espírito nunca é uma coisa reta. Nunca. Você tem que estar sensível para poder fazer as curvas com ele. Você tem que estar sensível para virar para a esquerda quando ele vira para a esquerda. Para andar para a direita quando ele anda, para parar quando ele para, para seguir quando ele segue. Você lembra da nuvem? Na nuvem de dia, do pilar de fogo. Quando a nuvem levantava, vamos levantar. Quando a nuvem parava, parava. Mas acabou de parar, então a gente para. Acabou de... Nada, a gente já tem que avançar de novo. A gente avança, porque o nosso prazer é seguir a Ele. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. Um rio, olha só, é uma corrente de água contínua. Diga para duas pessoas: eu não sou um pântano, aleluia. Eu não sou um pântano. A Bíblia não diz que fluirão de nós pântanos. A Bíblia diz que fluirão de nós rios. E rio é algo contínuo. É algo que começa e não ter, é contínuo. O que Deus tem para fazer na sua vida, a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, é algo contínuo. O curso do rio depende do tipo de relevo do local. Eu fiquei pensando sobre isso um pouquinho, porque o relevo ele pode limitar o rio. Você já pensou nisso? O rio ele vai fluir dentro de duas margens. Ele vai seguindo ali e o relevo local dá direção ao rio. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu e você colocamos margens no fluir do Espírito? Coisas naturais que param o fluir livre do rio. O relevo pode servir de condutor, mas ele também pode transformar o relevo. O relevo, eu coloquei aqui, anotei isso. O relevo da sua vida, a maneira como você foi criado, os acidentes ao longo do percurso, suas decisões. Será que isso tem impactado como o rio corre? Ou será que o próprio rio de Deus tem moldado as margens desse rio? Será que as nossas limitações têm parado o agir do rio? Ou será que é o próprio rio de Deus que tem limpado e aumentado as margens do nosso rio? Para pensar nisso. Será que o rio tem modificado a paisagem da nossa vida? Ou somos nós que temos modificado como o rio deve fluir? O Espírito Santo nos dá essa direção nessa noite. Não deixe o seu passado delimitar a sua vida. Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus de misericórdia. Ele está pronto para mudar o relevo da sua vida. Ele está pronto para aumentar as margens do seu rio. Ele está pronto. E essa é uma noite de transformação para mim e para você. Para o rio de Deus fluir da maneira como ele precisa fluir na nossa vida. Outra coisa interessante sobre rio são as formas de escoamento. E são três elas. Primeiro são os rios que são formados de épocas em épocas. E eu fico me perguntando se a gente está falando que o rio é o fluir do Espírito, será que o fluir do Espírito na nossa vida é de época em época? Pastor, essa é a época do avivamento. Enquanto houver a época do avivamento, aleluia, eu oro em línguas, eu vou para a igreja, eu faço. E quando parar a temporada? O movimento da rua Azusa foi há muito tempo atrás. E tem muita gente que ficou lá atrás. Mas eu estou falando para você que o rio é uma corrente de água
contínua. O segundo rio são os rios efêmeros, formados por chuvas. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando choveu pra caramba aqui, a gente estava aqui na escola bíblica, meu Deus do céu. Choveu, estava aqui, pastor? Choveu tanto, e o carro do pastor Fragali quase transbordou, quase virou e olha que o carro do pastor Fragali é alto, lembra? Na época do Walmart, teu carro também estava lá? Quase virou um barco. Um rio ficou aqui na porta da igreja. Depois que passou a chuva, acabou o rio. Será que a gente tem vivido de chuva em chuva? E a gente tem, faz chover, faz chover. Senhor, porque eu estou na seca agora, aleluia, Jesus. Estou precisando agora. Ou será, terceiro rio, os rios perenes, que são formados de uma fonte, e que não param. E que não param. Rios que continuam fluindo, e o Espírito Santo me pediu para trazer esse alerta para você. Será que você tem vivido de temporada em temporada? Será que eu tenho vivido de chuva forte em chuva forte? Ou será que eu tenho vivido com base numa fonte que nunca seca? Do seu interior fluirão rios de água viva. Que tipo de rio tem formado a sua vida? Muito legal também saber que as águas de um rio perene, um rio que é formado de uma fonte, irão percorrer sempre de um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo. Isso me lembra que o céu é um lugar elevado. O rio de Deus sempre flui do céu para a terra. Sempre. É sempre para alcançar, é do maior para o menor, é o maior abençoando o menor, é sempre de cima para baixo. Ele está pronto para fazer cair essa enxurrada de dentro de você. A Bíblia fala que Ele colocou a eternidade no nosso coração. E a experiência do céu está aí dentro de você, e do seu interior, dessa porção celestial que está dentro de você, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia. Rios de água viva. A fonte do rio é a nova natureza em Cristo Jesus. Começa na nova natureza, nós já falamos sobre isso. Começa quando você nasce de novo. Quando você nasce, há uma fonte dentro de você. O curso do rio devem ser as direções do Espírito Santo. As direções do Espírito Santo e não o nosso passado. As direções do Espírito Santo e não os erros do passado. As direções do Espírito Santo para hoje. O curso do rio deve ser formado pelas direções do Espírito Santo. O pastor Hélio sempre diz que a voz de Deus é uma direção a ser seguida. O rio flui nas margens da direção de Deus. Os rios fluem nas direções, nas margens da direção de Deus. E as correntes do Espírito, as correntes do rio, falam do poder do Espírito. Davi fala no Salmo 23, ele me leva a águas tranquilas. Eu não sei se você já conseguiu perceber o nosso percurso nesse culto, mas tem hora que a gente está passando por uma planície, tem umas águas tranquilas, de repente o negócio começa a ganhar uma força, de repente o rio começa a ficar mais rápido, e ele cai numa outra planície, ele vai de novo, vai na águas tranquilas, águas tranquilas. Eu quero falar para você sobre essas correntes do Espírito, essas correntes do rio. O rio está sempre em movimento, gente. Às vezes você está em casa um pouco mais de contemplação, e você começa a perceber aquelas águas correntes, você consegue perceber a vida dentro do rio, e você consegue perceber aquela vida encharcando a sua vida, aleluia. Mas de repente, num piscar de olhos,
você começa a sentir que o rio começa a ganhar mais velocidade. E você começa a orar em línguas. O Espírito Santo uma vez me falou, quanto mais nós oramos em línguas, mais rápido esse rio vai correndo. Mais rápido ele vai começando a ganhar intensidade. A intensidade da nossa vida, quando nós nos entregamos ao mundo do Espírito, quando nós oramos em línguas, gente, ele vai ganhando mais intensidade, ele vai correndo mais rápido. Olha só o que diz Isaías 33 aqui na tela. Verso 20 e verso 21 diz: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. O Senhor fará isso. Na Bíblia Viva traz assim: vejam, aí está Jerusalém, uma cidade que vive em paz, o lugar onde Deus é adorado solenemente. Os seus habitantes vivem em segurança, porque ela nunca será destruída. Há uma segurança em nós estarmos em Cristo. Há uma segurança para mim e para você, de nós estarmos em Cristo. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa habitação, Ele é o rochedo da nossa salvação. Há uma segurança de nós estarmos em Cristo. Nós nunca seremos abalados. Se estamos em Cristo, nós nunca seremos abalados, porque o nosso Deus não é abalado. O Senhor nos mostrará, olha as direções do Espírito, Ele nos mostrará a sua grandeza em Jerusalém. Ele será como um grande rio, protegendo a cidade. Um rio que nenhum inimigo será capaz de atravessar. Há uma segurança quando nós liberamos o rio do Espírito. Isaías 33, 21, finalzinho, na King James atualizada diz: é ali que Yahweh mostra o seu poder, em um lugar de rios e de largos canais. É ali, no fluir do Espírito, na liberação do rio do Espírito, em você deixar a ação do Espírito Santo fluir na sua vida e através da sua vida. Nós estamos falando então desse poder desse rio. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala de duas experiências, que é a habitação do Espírito e o batismo no Espírito Santo. Quando você nasce de novo, Ele vem fazer morada dentro de você. Ele transforma a sua natureza para que a fonte seja gerada dentro de você. Por isso Jesus, certa vez, fala para aquela mulher: veja, se você beber dessas águas, você não vai ter mais sede. Não é que aquela mulher não vai ter mais necessidade de água, é que a fonte agora está instalada dentro dela, e ela pode pegar água quando ela quiser. Ela não pode mais sair às escuras, ela não precisa mais sair para que ninguém a veja. Agora ela pode pegar água quando ela quiser, no momento que ela precisar. O escritor aos Hebreus diz para nós nos aproximarmos de Deus. Aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que nós possamos receber graça e misericórdia quando nós precisarmos. Há essa experiência de nascermos de novo. Mas o batismo fala do poder de Deus derramado sobre as nossas vidas com um propósito. Eu peguei umas frases do pastor Paulinho da nossa... Quantos aí estão fazendo nossa escola ministerial terça-feira? Então você vai perceber aqui algumas frases do pastor Paulinho. Aleluia. Sem o poder do Espírito Santo, nos tornamos limitados no entendimento e no mover espiritual. São as margens que são muito pequenas. São as margens que nos limitam. Mas quando nós deixamos o rio de Deus fluir, os rios vão moldando as nossas margens. O próprio rio de Deus, com a força dele, ele vai alargando as margens. E quanto mais nós nos entregamos à vida no Espírito, mais ilimitados nós seremos. Sem o poder do Espírito Santo, nos tornamos limitados.
Quando você olha para o livro de Atos, você vê, antes do livro de Atos, quem eram os apóstolos? Homens com medo. Jesus morre e eles estavam escondidos. Depois do batismo no Espírito Santo, eram homens ousados, com coragem, prontos para se entregarem. A Bíblia fala que em Atos capítulo 1, fala que do Espírito Santo que seria derramado sobre eles, e eles seriam testemunhas. A palavra testemunha no grego ali é a palavra mártir. Jesus estava falando: agora vocês vão entender o que é viver e morrer pelo Evangelho, mas eu estarei com vocês. Eram homens que ousadamente pregavam quando diziam que não podiam pregar. Eram homens que ousadamente ensinavam quando se dizia que não podia ensinar, porque eles tinham o reino de Deus junto com eles, e o reino de Deus é ilimitado. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, o reino de Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, se instala dentro de você, e você se torna ilimitado. Vira aí para 2 ou 3 pessoas e fala: está pronto para ser ilimitado? Aleluia. Na minha época tinha armação ilimitada. Aleluia. Jubilula. Aleluia. Olha aí. Só riu quem é dos 80. Aleluia. Aleluia. Em teu nome. A habitação nos capacita para viver no sobrenatural, mas o batismo nos capacita para nos movermos no poder e na ousadia de Deus, demonstrando o sobrenatural. A habitação nos capacita para viver o sobrenatural. Fruto do Espírito é sobrenatural, gente. Vai me dizer: amor, tudo junto no pacote: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Pastor, já está ficando ruim. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo junto no pacote. O amor não se ira. O amor não quer o seu próprio bem. Poxa, pastor, está ficando cada vez mais difícil. É porque a habitação do Espírito nos capacita para viver o sobrenatural, mas o batismo no Espírito Santo nos capacita para demonstrar o sobrenatural. Olha só, Atos capítulo 4, verso 29 até o verso 31 na tela, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, eles foram ousados em orar. Às vezes tudo que Deus está precisando de você é uma oração: Senhor, eu quero, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero ser instrumento, me prepara. Há um tempo de preparação, mas Senhor, eu quero, me prepara, me bota nesse cursinho do Espírito Santo. Eu quero. Tem muita gente querendo fazer muita coisa, mas não está disposta a gastar no tempo de preparação. João Batista foi para o deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Preparação. Ele está nos preparando nesses últimos dias, gente. Ele está nos preparando para coisas maiores. Jesus disse: coisas maiores vocês farão no meu nome. Então nós precisamos nos preparar para isso. Deus coloca no teu coração: olha, você vai ser missionário não sei aonde. Não acontece de um dia para o outro. Ele te dá todas as ferramentas para você se preparar, para você não chegar despreparado naquele lugar. Ele te ama. Ele te ama, Ele quer ver o teu sucesso. E o teu sucesso é o sucesso do reino de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos, diga todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não há cristianismo sem poder.
O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus consiste em demonstração de poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. E nós, olha só, no poder do Espírito Santo, aleluia. E nós somos testemunhas de tudo que Ele fez na terra. Se prepara para testemunhar, aleluia. Abra comigo em Lucas capítulo 4. Depois de voltar no poder do Espírito Santo, ele entra na sinagoga. No teu nome, coisas maiores faremos. No teu nome, sinais e milagres virão. Só no teu nome, poder acima da morte. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome. No teu nome, coisas maiores faremos. No teu nome, sinais e milagres virão. Só no teu nome, poder acima da morte. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome. A partir do verso 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus lia a Bíblia, aleluia. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para demonstrar o reino de Deus, para demonstrar o reino dos céus. Como? Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e curando todos os oprimidos do diabo. Curando todos os oprimidos do diabo e apregoar o ano da liberdade do Senhor, aleluia. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O que Jesus tinha recebido? Ele tinha recebido o poder de Deus. Ele tinha recebido poder de Deus para poder fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. O Pai tem um chamado para mim e para você, e Ele não deixa você desassistido. Sim, o chamado de Deus é maior do que as nossas habilidades naturais. É por isso que Ele nos dá uma habilidade sobrenatural, os dons do Espírito Santo, gente, para que eu e você possamos testemunhar de Deus aqui nessa terra, com poder e com ousadia. Quando recebemos o poder de Deus, a palavra poder aqui, dunamis. Dunamis é a força, é o poder de Deus miraculoso. Esse poder está dentro de mim e ele está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Agora, no batismo com o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a liberar esse poder. É o poder miraculoso, é a habilidade, é a abundância. Significa ser capaz, ser possível, poder fazer algo. Quando o inferno diz para você que você não pode fazer, você tem que se lembrar que o poder de Deus está em você.
E a palavra dunamis significa ser capaz de fazer alguma coisa sobrenaturalmente. Eu posso porque Ele pode. Eu posso porque Ele pode. Poder é a habilidade para influenciar e controlar circunstâncias. Não são as circunstâncias que te controlam. Não podem ser as margens do rio, as margens que nós colocamos, que controlam a nossa vida. Poder é a habilidade para influenciar e controlar circunstâncias. A Bíblia fala de um rio poderoso. O rio poderoso é um rio difícil de se atravessar a nado. E você lembra daquela passagem do profeta? Que ele tem aquela visão do rio, e o rio sai do trono, sai debaixo do santuário, falando do fundamento da nossa vida. Corre para o leste, aleluia, para o lugar da glória de Deus. E o anjo pega ele e vai mostrando, olha só, aqui um nível, depois 500 côvados, um outro nível, depois mais 500 côvados, um outro nível. Deus está sempre nos levando a um nível onde nós não conseguimos passar mais a nado, gente. Ele está nos levando para o nível de um rio poderoso. Ele está querendo nos imergir no poder de Deus, para que a gente não dependa mais das nossas habilidades naturais. Paulo chega ao ponto de dizer isso. Eu não prego baseado em sabedoria humana, e Paulo era treinado nisso. Mas eu não quero pregar baseado em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo estava imerso nesse rio poderoso, nesse rio caudaloso. É um rio de águas fortes, que arrastava tudo no seu caminho. Esse era o impacto dos apóstolos, depois que receberam o batismo no Espírito Santo, e o inferno ficou revoltado. Depois que Paulo e Silas são liberados da prisão, eles chegam a Tessalônica, eles começam a pregar. Paulo passa um tempo pregando na sinagoga, e o pessoal fica doido. Diz a palavra que eles ficam cheios de inveja e começam a tramar. E olha só o que eles dizem de Paulo e Silas. Na Bíblia, na versão A Palavra Viva, diz: aqueles homens, Paulo e Silas, que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Aqueles homens que viram o mundo de cabeça para baixo, homens cheios do Espírito Santo e de poder. A obra do Espírito Santo é nos preparar para sermos vasos de honra nas mãos de Deus. Os discípulos foram chamados, mas não haviam sido capacitados depois da ressurreição. O batismo no Espírito Santo os capacitou para o seu chamado. Eles receberam poder para testemunhar, eles receberam poder para orar, eles receberam poder para reconhecer a sua posição como herdeiros de Deus. Eles receberam poder para reconhecer que faziam parte de um só corpo. Eles receberam poder para produzir mais frutos. Eles receberam poder para operar nos dons. Eles receberam poder para serem guiados de forma ainda mais elevada. Se prepare para o sobrenatural. Tem uma expectativa do sobrenatural agindo na sua vida. Olha só essa citação de Bill Johnson. Ele diz: é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Sabe quando você vai no médico e o médico diz: cara, tem alguma coisa errada? Por quê? Você não está com apetite, cara. O ser humano foi criado para ter apetite, aleluia. Alguns têm muito, aleluia. Mas olha só o que Bill Johnson fala: é anormal. Presta atenção na palavra profética: é anormal. Se você não tem sentido apetite pelas coisas de Deus, tem alguma coisa errada. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Eu termino dizendo isso: impossibilidades somente se curvam mediante o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo.
2 passagens para a gente terminar. Abra lá comigo no Salmo 105. Eu quero orar por você. Shirebana sirere, Romanaya sorororo, Shiremanaya so. Salmo 105 começa dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. A palavra invocar aqui é adoração. Adore o seu nome, as suas características, o seu caráter. O nome que está acima de todo nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos, mais uma vez, no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É muito interessante aqui em Atos. Eu vou ler aqui para você rapidinho. Várias as passagens que Paulo fala sobre isso. Quando Paulo discursa aqui em Atenas, depois desse episódio do capítulo 17, no verso 26 diz: de uma só vez, de uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, verso 27, para buscarem a Deus. Eu e você fomos criados para buscar a Deus. Se nós não temos buscado a Deus, gente, como nossa prioridade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. No capítulo 15, verso 17, verso 16, fala: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Verso 17, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Salmo 105, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Essa palavra perpetuamente, tamid, significa continuamente. Ei, tamid significa diariamente. O pastor Ed estava falando de manhã que ele está ouvindo um homem de Deus. E ele falou de 3 coisas que é necessário para esses últimos dias: andar em fé, fechar a porta para o medo e depender da tranquilidade que vem do coração. E Deus falou para ele: todo dia, você precisa ativar essa tranquilidade. Quando você ativa essa tranquilidade, é como se fosse aquele botão de reset. Ele usou uma expressão, acho que foi no segundo culto, que ele falou: sabe que às vezes dá uns bug, sabe? Cabeça começa, reset. Você aperta aquele botãozinho, reset no computador. Deu tela azul, deu pane. Tipo chave. Dá um reset. Pum. Volta a operar. O sistema operacional volta a operar propriamente. Muitos de nós temos deixado para lá a tela azul. Aí me disseram: compra o Mac, que o Mac não dá tela azul. Realmente não dá tela azul, dá aquela bolinha da morte. Quem tem Mac sabe o que eu estou falando. Aquela bolinha que fica girando e nada acontece. Aqui você tem que fazer reset. E o sistema volta a funcionar de maneira própria. Buscai continuamente. Atos capítulo 3, vou terminar com isso.
Impossibilidades somente se curvam mediante o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 3, verso 1 até o verso 8, acompanha comigo na sua Bíblia. Diz Pedro e João, e o Pai, subiam ao templo. Para quê? Para que eles iam para o templo? O que está escrito aí na sua Bíblia? Para oração. Eles iam buscar a Deus. Eles queriam buscar a Deus com os seus irmãos. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para cá. Tira os seus olhos da impossibilidade. Olha para nós. O apóstolo Paulo diz: me imita, porque eu imito ele. Olha para mim. A Bíblia fala para nós imitarmos a fé dos nossos líderes. Olha para nós. Foi algo ousado. Olha para mim. Tira os olhos da sua situação. Você não pode andar. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Ele os olhava atento. Gente, a palavra de Deus tem umas palavras que são assim colocadas precisamente. Precisamente. A gente tem estudado na terça-feira sobre a inspiração na Bíblia. Essas palavras são colocadas por inspiração do Espírito Santo. Ele os olhava atentamente. Quantas vezes a gente deixa a banda passar? Diz Efésios capítulo 4 que aquela pessoa, segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, não é muito bem assim não, pastor. Dá para viver dessa forma? Dá para viver dessa forma. Só que eu quero mais. Eu quero mais. Eu não sei se você quer mais, eu quero mais. Então eu busco mais. Pastor Teixeira já falou isso aqui. Isso ficou guardado no meu coração. Se você quer mais, busque mais. Porque aquele que busca, encontra. Você só tem recebido aquilo que você tem buscado. No nível que você tem buscado. Me escuta aqui nessa noite que eu já estou terminando. Aleluia. Você só tem recebido o que você tem buscado. Você tem recebido a recompensa daquilo que você tem buscado. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre. Está na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na verdade. E se ele diz que eu vou buscar por algo mais profundo, é isso que eu quero encontrar. E ele diz, ele olhava atentamente, sem tirar a sua atenção. Você lembra de Pedro? Quando tirou a sua atenção de Jesus, ele afundou. Aquele homem fez o contrário. Ele olhou atentamente para Pedro e João. Diz a palavra, esperando, aleluia, esperando receber alguma coisa. Olha a expectativa do coração, gente. Aquele que se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, deve crer que Ele é, que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Essa tua impossibilidade, ela não pode resistir ao nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Essa tua impossibilidade não pode resistir ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida.
Xeremaná, xerere, candarabararaha. Soramaná, xerere. Sorimaná, xerere, candarabararaha, darabarara, choromono, sororo, condorobororoso. Rimaná, candarabarara, xerere, candarabarara.